Primeiro voo com imigrantes ilegais que se autodeportaram deixam os Estados Unidos. Na Flórida, casal de brasileiros é preso por prática ilegal no setor de seguros. No Brasil, o INSS passa a exigir biometria para novos empréstimos. E tem ainda as notícias internacionais. O Brasil News começa agora. Boa noite. 2 grupos de imigrantes que optaram pela autodeportação já deixaram os Estados Unidos. Estavam num voo com destino a Honduras, 38 pessoas, das quais 19 eram menores de idade. 4 teriam nascido nos Estados Unidos e uma no México. O grupo desembarcou no aeroporto de Honduras na segunda-feira. Todos utilizaram o aplicativo CBP Rom, lançado pelo governo Trump em março. Cada repatriado recebeu um cartão de $1.000 após a confirmação por meio do aplicativo de que o retorno foi concluído. Embora um homem com quem a Reuters conversou, ele tenha dito que recebeu a quantia antes mesmo de sair de Houston. Eles também receberão assistências do governo hondurenho. No mesmo voo estavam cerca de 26 colombianos que retornaram ao país de origem. E um casal de brasileiros é preso na Flórida, acusado de praticar fraude no setor de seguros. A repórter Lorena Gomes tem as informações. A investigação apontou que Antônio Vinícius de Novaes Cardoso e a mulher dele, Jéssica Rairine Martins Novaes, de 35 anos, atuavam ilegalmente no setor de seguros. O casal atuava como agente ou representante de seguros sem a devida licença, que é exigida pelo estado da Flórida. A prática não autorizada na área é considerada um crime de 3º grau e pode resultar em penas severas, incluindo multa e até 5 anos de prisão. Segundo a polícia, os brasileiros que moram em Windermere foram presos na semana passada por violarem a lei. As autoridades não divulgaram detalhes sobre vítimas ou valores envolvidos na suposta fraude. E a polícia do condado de Bay liderou uma operação conjunta com a participação do Departamento de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos, o ICE, que resultou na prisão de 21 imigrantes ilegais. 18 estavam no condado de Bay e 3 no de León. Os detidos são cidadãos da Jamaica, Guatemala, México, Nicarágua, Venezuela e Índia. Segundo a polícia, um dos detidos foi acusado de reentrada criminosa depois de uma remoção. 4 deles entraram no país sem inspeção e 16 que entraram nos Estados Unidos legalmente por meio de programas de trabalho, viagem ou outros vistos, mas ignoraram a data de saída do país. E autoridades locais e federais fizeram uma série de prisões no final de semana durante o festival de música Welcome to Rockville, que acontece todos os anos na praia de Daytona. A polícia do condado de Volusia prendeu 13 pessoas por crimes relacionados a drogas e produtos falsificados. Uma delas era uma mulher que foi acusada de posse com intenção de vender cerca de meio quilo de cogumelos psicodélicos. Já a Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos deteve 5 indivíduos com base no status de imigração. A maioria é cidadão da Guatemala. A polícia não informou se eles enfrentaram deportação ou outros procedimentos federais. No ano passado, 7 pessoas foram presas durante o festival por crimes relacionados à imigração. E uma grande organização de tráfico de drogas que operava em vários condados da Flórida foi desarticulada na Operação Burn Baby Burn. O resultado foi divulgado na segunda-feira. 17 pessoas foram presas. Com elas, a polícia apreendeu 6 quilos de fentanil e 4 de cocaína. Juntas, as drogas foram avaliadas em mais de $1,5 milhão. A polícia ainda encontrou 9 armas de fogo e $50 mil em espécie. De acordo com a investigação, o grupo importava fentanil da Califórnia e do México e a cocaína vinha de Porto Rico. 2 pessoas ainda estão sendo procuradas. E o governador Ron DeSantis assinou na segunda-feira a Lei de Liberdade do Velejador. A nova legislação passa a valer no dia 1º de julho.
A nova lei vai mudar a forma como as pessoas são abordadas na água pela polícia. Hoje, as autoridades locais e estaduais podem parar um velejador sem causa provável e realizar uma inspeção, que pode incluir buscas em propriedades pessoais. A partir do dia 1º de julho, a polícia só pode abordar uma pessoa se tiver algum motivo para isso. A Lei de Liberdade do Velejador foi assinada pelo governador Ron DeSantis durante uma coletiva na segunda-feira em Panama City. A nova legislação também impede que os governos locais proíbam o uso ou a venda de barcos movidos a gás e aloca fundos para aumentar o acesso à água por meio de rampas para barcos, estacionamento e melhorias na marina. E ainda na Flórida, uma força-tarefa prendeu um homem que ameaçou de morte o governador de New Jersey, Phil Murphy. A prisão de Russ Cimeran, de 53 anos, aconteceu no domingo enquanto ele andava de motocicleta em Freeport, na Flórida. Um membro da Força Tarefa de Marechais dos Estados Unidos viu o suspeito e fez uma parada de trânsito. Cimeran era procurado pelo Departamento de Contra-Terrorismo da Polícia Estadual de New Jersey por ameaças de morte contra o governador Phil Murphy. Com ele foram apreendidos a moto, um carro e um trailer. O homem foi levado para a cadeia do condado de Walton, onde aguarda extradição. A seguir, no Brasil, polícia prende falsa médica que atendia crianças na rede pública e privada. E tem ainda as notícias internacionais. Até já! Mimoso traz para sua mesa o autêntico sabor de Minas Gerais. Transforme seu churrasco em uma experiência inesquecível com o mineiro. Essa é a história da receita caseira do pão de queijo Forno de Minas. Uma história cheia de paixão, ingredientes naturais e muito queijo curado, feito aqui na Forno de Minas. Crocante por fora, macio por dentro. É impossível esquecer esse sabor, esse cheirinho e principalmente esse sentimento. Vó, tá pronto. Forno de Minas, receitas caseiras e muita paixão. E agora as principais notícias do Brasil com a correspondente Arlene Balieiro. E a partir de sexta-feira, dia 23, novos empréstimos consignados do INSS só vão ser liberados com biometria na plataforma Meu INSS. Segundo o Instituto, o objetivo é aumentar a segurança em meio aos escândalos de fraude. A partir da próxima semana, o INSS também decidiu fazer atendimento presencial para receber aposentados e pensionistas com dúvidas em relação a descontos irregulares nos benefícios. Até agora, mais de 1.600.000 pessoas disseram que não autorizaram os descontos. O governo ainda não estipulou uma data para a devolução do dinheiro. Mais de 9 milhões de beneficiários foram vítimas da fraude. O prejuízo aos cofres públicos é de mais de 6 bilhões de reais. E uma falsa médica que se dizia cardiopata infantil foi presa na segunda-feira pela Polícia Civil do Amazonas. Segundo a polícia, Sofia Livas, de 32 anos, é formada em Educação Física, mas atuava ilegalmente como médica especialista no tratamento de crianças cardiopatas. As investigações apontaram que ela realizava atendimentos em hospitais públicos, clínicas particulares e ainda dava aulas,
como professora voluntária em faculdades de medicina em Manaus. A polícia ainda descobriu que, para realizar os atendimentos, Sofia usava um carimbo que conseguiu dentro de um hospital de uma médica verdadeira que tinha o mesmo nome que ela. Esse é o segundo caso recente na cidade. Em abril, um homem de 28 anos também foi preso por exercer a profissão de médico de forma ilegal. Durante quase 2 anos, ele atuou no atendimento de crianças da região. E depois da morte de uma das bebês siamesas de 1 ano e 6 meses na segunda-feira, a outra irmã está em estado grave. Segundo o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente em Goiânia, Aruna está com a evolução esperada para a fase do pós-operatório. Ainda de acordo com a equipe médica, o protocolo para confirmação de morte encefálica da bebê Kiras, que não resistiu, segue em andamento. Aruna e Kiras nasceram em São Paulo, mas estavam internadas em Goiás após terem passado por uma cirurgia de separação no dia 10 de maio. As gêmeas estavam ligadas pelo tórax, abdômen e bacia. O procedimento durou 19 horas e contou com a participação de 16 médicos e uma equipe de 50 profissionais. E uma pesquisa do IBGE mostra que os casamentos estão mais curtos e as separações mais frequentes no Brasil. Os números divulgados na última semana revelam que os divórcios cresceram quase 5% em 2023. Foram registrados mais de 440 mil separações contra 940 mil casamentos, o que significa que, em média, a cada 2 casais, um se separou. O estudo também aponta que, enquanto em 2010 os casamentos duravam cerca de 15 anos, agora a média caiu para 13. E olha só esse dado, na atualidade, são as mulheres que mais pedem o divórcio. Para o IBGE, os motivos estão relacionados ao envelhecimento da população, o crescimento dos recasamentos e a flexibilidade legal para o fim da união. E já pensou em ter uma ilha no quintal da sua casa? Pois é, foi exatamente isso que uma família lá de Rondônia fez. Veja. Um vídeo que mostra o paraíso particular que fica em São Miguel do Guaporé, interior de Rondônia, ganhou repercussão nas redes sociais depois que a família decidiu gravar e compartilhar a rotina na ilha. As águas são azuladas e os coqueiros estão por todos os lados. E foi assim que o local passou a chamar a atenção de curiosos. A ideia da família era preservar a natureza, mas o projeto tomou outro rumo. É que os coqueiros já existiam por lá, e a solução foi escavar ao redor deles. O resultado rendeu muitos elogios e passou a ser chamado de Quintal dos Sonhos. Merecido, né? Veja agora a cotação do dólar frente ao real. E agentes penitenciários de um presídio da Costa Rica resgataram um gatinho que carregava drogas presas no corpo. Uma agente penitenciário avistou o animal em uma área verde da cadeia e, ao capturar o felino, funcionários descobriram e removeram os pacotes que continham mais de 200 gramas de maconha e quase 70 gramas de pasta de crack, além de 2 folhas de papel para fazer bilhetes. O gato ganhou até um apelido, Narcogato, e foi ao serviço de saúde animal. E assim termina a missão do gato traficante. E essa edição do Brasil News termina aqui, mas você pode ver todas as notícias no nosso canal no YouTube. Boa noite.